a estudar o JASP. Então, você imagina que o JASP ele é um programa gratuito que ele pode fazer uma série de cálculos estatísticos para ti. Então, por exemplo, o JASP, se eu quiser abrir um arquivo, eu posso vir aqui em Open, aí eu tenho aqui Data Library. No Data Library, eu tenho uma série de arquivos que eu posso utilizar para estudar cada uma das funções que estão descritas no JASP. Então, por exemplo, eu vou clicar em t-test e eu vou trabalhar agora com esse conjunto de dados aqui, que é o ganho de peso. Então, eu vou abrir esse conjunto de dados. Eu vou abrir aqui esse conjunto de dados, que é um estudo onde você tem 16 pacientes. Aqui você tem o peso desses 16 pacientes, né, no início do estudo, e aqui você tem o peso desses pacientes após 8 semanas de uma alimentação calórica. E aqui você tem a variação no peso desses pacientes. Então, você imagina que essa coluna é essa daqui menos essa daqui. Né? O peso que ele teve depois de 8 semanas de uma alimentação calórica menos o peso dele antes dele receber a alimentação calórica. Então, eu posso vir aqui em estatística descritiva e eu posso fazer uma análise descritiva da variação de peso desses pacientes. Então, eu fiz aqui a análise descritiva, eu posso clicar aqui em estatísticas para mostrar a mediana e o intervalo interquartil. Você vai ver que a média e a mediana do ganho de peso desses pacientes ficou bem próximo. O desvio padrão foi de aproximadamente 3,8, o intervalo interquartil de 5,7. Você também pode ilustrar esses dados fazendo um box plot, né? Eu sempre coloco o meu box plot com essas opções habilitadas aqui, para eu ver a distribuição das minhas amostras no box plot, né? A distribuição das minhas amostras no box plot para ele ficar coloridinho também, né? Então você tem então você imagina que a média foi de 10 quilos e a mediana foi de 11,1 quilos. Então, por exemplo, quando eu faço o teste T para uma amostra, o que eu quero fazer? Eu quero ver se aquele valor cai dentro de uma determinada população, né? Então, eu vou clicar aqui. Eu vou falar que eu quero a diferença de peso dos pacientes, né? E aqui eu vou colocar o valor que eu quero ver se cai dentro da minha distribuição, né? Então, por exemplo, se eu colocar a média, que foi 10,5, você vai ver que eu tenho uma probabilidade, quer dizer, você imagina que foi em torno de 10 pounds, né? A média foi em torno de 10 pounds, então você imagina que, obviamente, né, o valor de P para a média vai ser bem alto, né? Você imagina que você imagina que 92% dos pacientes, né, vão ter um ganho de peso próximo de 10,5 pounds, né? Agora, por exemplo, se a gente for ver mais uma vez aqui a nossa estatística descritiva, se for imaginar que o desvio padrão foi de 3,841, né? Eu vou poder pensar assim, tá, quantos pacientes será que ganharam 16 libras, né? Então é só eu voltar aqui na minha análise descritiva, fazer o teste T para uma amostra, e eu vou ver quantos pacientes ganharam 16 libras. Então, eu vou colocar o 16 aqui. E vou colocar que eu quero que ele calcule isso para a diferença de peso. Então, ele me dá que o valor é inferior a 0,01, né? Ou seja, você imagina que menos que 1% dos meus pacientes experimentou um ganho de peso de 16 quilos durante o estudo.
né? Então, você imagina, você pode utilizar o teste T para uma amostra, para você ver quantos por cento de uma população cai dentro daquele determinado valor, tá? Então, você viu que 92% dos pacientes vão ganhar em torno de 10 libras durante o estudo, né? Mas praticamente nenhum participante vai ganhar em torno de 16 libras durante o estudo, tá? Então, esse foi o teste T para uma amostra, e agora, nos próximos vídeos dessa série, a gente vai estudar os outros tipos de teste T. Tá? Então, até o próximo vídeo dessa série.